O podcast Sexaria é um conteúdo 18+, voltado à educação sexual com consciência. Todas as práticas descritas são realizadas com o acordo das partes envolvidas. Para saber mais sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, acesse o site do Ministério Público, gov.com.br/saúde. E não se esqueça, use camisinha. Cuide da sua saúde e do outro também. Olá, olá! Estamos de volta aqui mais uma vez com o episódio da Sexaria, do podcast Sexaria. Estou aqui com as minhas amigas pares perfeitas, como sempre, juntas. E hoje, nesse episódio, vamos falar sobre saúde sexual. Então, lembrando um pouco sobre a questão da saúde sexual, segundo a Associação Mundial de Saúde Sexual, né, que o Dia da Saúde é comemorado dia 4 de setembro. Então, o dia 4 de setembro celebra este dia para pensarmos um pouco sobre essa saúde que fica tão negligenciada. A saúde física, normalmente pensamos enquanto exercício, enquanto a dieta, alimentação. E a saúde sexual, como fica? Então, esse dia foi criado exatamente para chamar a atenção do público em geral, para pensar um pouco, como fica a minha saúde sexual, como fica a minha sexualidade. Eu levo alguma queixa quando eu vou no médico, quando eu vou num consultório, quando eu falo um pouco sobre, eu tô com uma dor aqui, eu tô com um desconforto ali, eu falo também se a minha saúde sexual tá boa. E pensando sempre a saúde, até a saúde sexual, como, é uma ausência de doença, então, na região, vulva, pênis, vagina, enfim. Não é só isso, nem só falar sobre STs. É sobre falar falar sobre resposta sexual, falar sobre tudo que envolve a questão da saúde física e do exercício da sexualidade. Vamos lá então, meus amores? Vamos lá! Querem falar alguma coisa sobre saúde sexual? Vamos. Saúde sexual, não, como falou, não é só não ter a dor, não ter... mas é poder viver a própria sexualidade com prazer. Com prazer, com informação, com acompanhamento, poder falar sobre isso. É um direito, na verdade. Sim. É um direito sabermos sobre como acontece, o que acontece, de que forma que podemos evitar doenças, de que forma que podemos trabalhar melhor o nosso corpo, conhecer melhor o nosso corpo, para que a gente consiga ter uma resposta sexual saudável e uma saúde sexual saudável também. E também acho que é legal a gente pensar que não é só sobre a resposta sexual, porque muitas vezes a pessoa pode ter uma saúde sexual e não gostar de transar, por exemplo, né? Não faço questão, enfim. A frequência não tem nada a ver com a saúde sexual, né? A frequência sexual. Exato. É o próprio ato sexual em si, a prática. São várias práticas possíveis. E até desmistificar isso, né? Porque não tem nada a ver. Sim. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, é sobre bem-estar físico, emocional, social, ligado à nossa sexualidade. Então, envolve prazer, respeito, informação e, claro, o direito de decidir sobre o próprio corpo. E aí acho que a gente entra também em muitas esferas, né? Políticas, sociais, o acesso mesmo à saúde, o acesso a métodos contraceptivos, enfim, tem muitas questões aí que são possíveis de discutir, mas que não é o caso hoje. Vamos discutir, trazer um pouco perguntas que as pessoas trouxeram para a gente, para falar sobre saúde sexual, as dúvidas em geral que as pessoas trazem sobre sexualidade e saúde. Envolve questões emocionais também, né? Sim. A própria vergonha, né? De questionar tabus, né? Preconceito, medo, né? Mas o preconceito eu acho que o que mais interfere e atrapalha na saúde sexual. Quem nunca teve insegurança, né? De perguntar sobre a saúde sexual, né? A gente acaba indo ao médico e deixando essa questão sempre por último, né?
por medo mesmo, insegurança, né? Medo do julgamento, né? Do profissional que tá ali do nosso lado, né? E aí a gente falar sobre isso, a importância de cuidar desse corpo, cuidar, né? Até da nossa autoestima também, porque isso acaba refletindo na autoestima, né? Sim. E a autoestima reflete também na saúde sexual. Uma coisa, aliás, nosso corpo, mente, não dá para dividir, ligados. né? Não dá para dividir. É interessante quando a gente fala sobre essa representação da sexualidade, que você falou um pouco de vergonha. Eu acho interessante falar sobre vergonha, porque muitas vezes nós somos ensinados, muitas vezes eu acho que não, acho que sempre, né? Desde sempre. Nós somos ensinados a esconder tudo que se refere a sexo e a sexualidade. Mulheres, né? principalmente. Mulheres, Sim, principalmente, sim. sem nenhuma dúvida. Aí tem uma questão de gênero muito importante, a diferença de gênero. Né? Eu acho que tem um recorte de gênero, mas em geral, até porque fazemos sexo escondido das pessoas, né? Então tem uma coisa de que o sexo não pode aparecer, a sexualidade tem que ficar bastante escondida. Fica um tabu, né? Fica um tabu, enfim. Então, o que eu acho importante é o quanto que essa expressão, o quanto que nessa representação do que é o sexo e a sexualidade, a gente se mantém ali no escondido. Então as perguntas também precisam ficar escondidas, precisam ficar nesse espaço Essa da vergonha, repressão ali, né, da repressão. Então eu posso perguntar ou não posso? Não, mas se sexo é proibido de falar, se não é uma coisa que é saudável, eu tenho que ter um vibrador na minha casa, mas eu tenho que deixar muito escondido, porque ninguém pode saber que, sei lá, uma senhora de 70 anos, que não tem mais uma vida sexual ativa, mas que quer continuar exercendo o teu prazer, a tua sexualidade. Preciso esconder de todo mundo que os meus filhos não podem saber que eu tenho um vibrador, né? Então, Aí você faxineira abre aqui e descobre que eu uso. Exato. Então, assim, ficam muitas coisas, né, que acho que é um movimento de eu preciso deixar tudo muito escondido do que diz respeito à minha sexualidade. E aí é claro que falar de saúde sexual, não, mas espera, se eu não posso falar de sexo, como eu vou falar de saúde sexual? Como cuidar da saúde sexual, né? Exato. Bem, o nosso podcast, como vocês já sabem, sempre tem um recorte de uma história que chama-se Pode Eu Conto. Então a Ilza vai contar pra gente hoje uma história. Vamos lá. Então, essa história de hoje é da dona Marta. Ela tem 68 anos e ela chegou no consultório super assim, à vontade, leve, e falou: ai, doutora, vim aqui porque meu namorado de 72 anos está reclamando que eu não deixo ele dormir. Eu achei que na terceira idade ia ter só tricô, novelas, mas descobri que o problema é outro: excesso de energia sexual. Ela falava com tanto brilho no olhar, meio sem acreditar que essa fase da vida dela poderia realmente estar acontecendo isso. Afinal, pediu: só não conta para os meus filhos, porque eles ainda acham que eu sou santa. Gente, olha essa história que maravilhosa, né? E o que é ser santa também? Exato, né? E será que tem idade? Sim. Para falar assim, ó, 70 anos não transa mais? Não tem idade, né, para ter o prazer, para sentir prazer. Mas isso está muito enraizado, né? Na nossa cultura, de que a terceira idade, a saúde sexual, a sexualidade acaba, né? É o fim, né? Como se tivesse que ser sexual. Exatamente. Até porque vem aquele mito: a mulher entrou na menopausa, ela não está mais viva, não tem mais desejo, não tem prazer, né? E olha então que história maravilhosa que ela contribuiu aqui pra gente, né? E é muito interessante porque algumas pessoas falam, algumas mulheres queixam no consultório essa questão da menopausa, que a gente sabe que sim, traz muitos sintomas, pode trazer, né? Não é que traz, mas pode trazer muitos sintomas. Mas por um outro lado, para algumas mulheres, o fato de não menstruar mais, o fato de não se preocupar mais com a gestação, se preocupar com métodos contraceptivos, isso pode também ser muito libertador, né? Então, pensando na história da Marta, talvez para ela tenha sido uma super liberdade de que, agora eu vou... Posso exercer Agora minha eu sexualidade, né? Agora eu tô me vendo como Agora eu me mulher, conheço, sem agora eu nenhum posso... medo, sem medo, sem... O se conhecer também, Eu que é tão posso falar importante. não, meus limites, eu Que quanto conheço mais. tempo a gente trata e cuida e zela pela nossa sexualidade, mais a gente se conhece, mais a gente conhece nosso corpo. E isso vai dando outro sentido e um outro caminho mesmo, né? E é muito comum, né, as pacientes chegarem no consultório, né,
Principalmente, eu falo que 60, eu acho que a galera de 60 ainda tá vivendo uma fase mais atual, mas se a gente entra nessa faixa etária de 70, né, de fato, né, assim, tem um estereotipo da vozinha, quietinha, né, sentada, que sai com as amigas ali para fazer o crochê, o tricô, mas não para cuidar, né, da saúde dela e para ver, né, essa sexualidade mais ativa, né? Isso tem aparecido muito. Mas a geração também, como o que aprendeu sobre sexo, sobre prazer, Por isso a o que pode, o que não pode. Muitas vezes relacionamentos que são, as que estão com o mesmo parceiro são relacionamentos machistas, que muitas vezes só acontecia porque o outro queria e não sentia prazer. E nesse caso era o namorado. Como seria, como era o casamento anterior, o primeiro casamento? Se teve algum casamento anterior. Sim. Mas o fato é que agora ela está descobrindo talvez alguma coisa que ela não tivesse descoberto antes. Sim. E ela não vem justamente com essa queixa, excesso de prazer, né? De desejo. Muita vida, uma pulsão, né? Sim. É a descoberta de uma nova fase, né? Com certeza. Cheia de prazer. De energia. Então, outro dia uma amiga falou que ela conheceu um cara, ela tem 62 anos, e aí ela conheceu um cara, enfim, estavam meio que de paquerinha e tal, e foi uma coisa super por acaso. E ele convidou ela para jantar num lugar, e como é um lugar pequeno que ela mora, ela foi jantar com o cara, mas não quis contar para ninguém da família. Ela perdeu o marido tem uns 8 anos, mais ou menos, e aí o filho, por um acaso, ele tinha feito uma trilha e foi para justo nesse restaurante. E ela falou que ele entrou, assim, ele ficou muito chocado. Mãe! Aí ela, oi filho, tudo bem? Esse daqui é o fulano, apresentou ele e tal. Mas ela falou que a expressão dele foi uma coisa tão... Que ela ficou assustada, sabe? Do tipo, como que eu vou dizer pra esse menino se um dia eu namorar esse cara, sabe? Porque é interessante, assim, não é um menino, ele já tem quase 30 anos, mas é interessante como essa representação, né, da mãe que não transa, do lugar da mãe que não usa vibrador. Da fantasia, né? Da vazia daquela mãe ali, né? Se a mãe quietinha, perfeita. E aí se eu Mãe é não mãe. transo, eu vou pensar na minha saúde sexual, se eu não posso nem ter esse espaço de conhecer uma pessoa nova, e, enfim, né? E trabalhar toda a sexualidade. Depois ela veio me pedir umas dicas. Foi ótimo. Bem, vamos para as perguntas, então? Vamos. Então, o que é essencial para uma vida sexual saudável? Quem quer falar sobre? Começar pela saúde global, saúde física. Não tem como exercer uma boa... como tá bem da parte sexual se não tá bem da parte física. Então, operação... Ver toda a parte de exames gerais, se tem alguma doença crônica que não está controlada. Inclusive, saúde mental também é importante. Se tem alguma questão, depressão, ansiedade, acaba interferindo também na sexualidade também. Sim, porque se ela traz alguma questão física, vai ter dor, vai ter comprometimento, né? Que pode abalar o prazer. E às vezes ela até, eu como fisioterapeuta falando, né? Com queixas no consultório. A paciente está com uma dor pélvica, né? E aí ela não vai ter prazer, não vai ter mobilidade. Então é importante ela ter um conhecimento do próprio corpo, dos limites, do que ela pode estar tratando, para ela ter uma qualidade de vida sexual boa. Aí já entra o autoconhecimento. O autoconhecimento, a saúde, sim, fundamental. Autoconhecimento também é muito importante. Conhecer o próprio corpo, né? Entender a dor, entender o que o corpo está falando para ela. O autoconhecimento dura a vida inteira, porque aos 20 anos é uma coisa, depois aos 30, aos 70... vai ter que se reconhecer de novo. Então, está sempre em busca do Eu falo isso para as mulheres que falam da menopausa e que se queixam que tem algum sintoma, principalmente para ter relação sexual. Eu falo, é um processo de autoconhecimento de novo. Né? Você tem que entender agora como seu corpo funciona a partir daqui. Que não é mais como funcionava. Mas eu tinha isso, tá? Hoje... é diferente. Não quer dizer que é pior, mas é diferente. Sim. Então é fazer uma adaptação mesmo para essa nova fase, né? Para que ela seja leve, para que ela seja uma transição, né, tranquila, porque ela vai encontrar algumas dificuldades, né, nessa fase, mas que é super possível de passar. Tem tratamento, tem ajuda, né? É importante contar com isso. Para vocês, prazer é direito ou é luxo?
Direito. Direito! E não é só pra gente, né? É um direito comum. Não é só pra gente. Então já é um pilar importante da qualidade de vida, assim, a saúde sexual. Direito. E é interessante, assim, como eu atendo muito mulheres, o quanto as mulheres ainda não se veem nesse lugar do direito ao prazer, né? Muito do lugar de servir ao homem, de que o homem, mas se eu não fizer ele vai embora, eu preciso ir até lá, né? Então, por exemplo, no espaço que eu atendo lá no hospital, que é um hospital público, muitas mulheres que os parceiros estão em presídios e que elas vão transar com eles uma vez a cada semana, ou a cada mês, a cada 15 dias, e elas falam, não dá para ter prazer naquele lugar, né? Mas eles precisam, porque eles ficam mais calmos. Então, assim, escutar essas frases ainda é tão doído pra gente, né? Tudo bem que eu acho que o meu papel é oferecer para essas mulheres o direito de pensar sobre isso, né? Mas eu acho muito interessante que a gente, pensando no nosso recorte, o quanto que a gente conversa com os amigos e tudo, a gente não vê mais tanto isso presente, mas é só na nossa bolha, né? É tão importante a gente pensar fora da nossa bolha, o quanto que as mulheres ainda não se sentem nesse lugar de ter direito ao próprio prazer, de ter direito ao próprio corpo, de dizer, cara, não tô afim hoje, não chega essa consentimento. Autonomia, né? Autonomia desse O que quer, o que não quer e dar conta disso, de falar isso. Se colocar nesse lugar, né? E submeter a isso. Não foi uma, duas vezes que eu recebi essa pergunta. Doutora, eu vim aqui porque eu quero que você me ajude a dar prazer ao meu marido, ou que eu preciso dar um jeito de transar. De salvar meu casamento. De salvar meu casamento, ela falou. Então, assim, veio no lugar certo, mas não para isso. Primeiro a gente tem que entender como é que você funciona, como é que eu posso melhorar o seu prazer. E lógico que se melhorar o seu prazer, também vai melhorar o prazer dele. Claro. Também ele vai ficar mais feliz. E o quanto é importante essa comunicação entre os casais, que não acontece, né, muitas das vezes. E comunicação é outra coisa importante também, né, gente? Outra coisa importante na saúde sexual é a comunicação. É fundamental. E existe idade para falar de sexo? Eu acho que isso é uma pergunta interessante, até porque as pessoas têm falado muito hoje sobre quando falar de sexo com os filhos, está errado falar na escola, não devia ter falado, e eles já falaram sobre. Então, acho que é um assunto interessante da gente pensar, né? Quando que é certo? Eu acho que não tem uma idade. Não tem. É da necessidade. Acho que É pela curiosidade. Desde que a criança, né? Acho que se a gente pensar na criança, ela vai trazer, né? Sim. Ela vai trazer a pergunta, ela vai trazer como a é que eu cheguei curiosidade. aqui, e a gravidez, E nem como ocorreu? sempre a gente vai ter que falar o contexto completo, né? A gente precisa entender também qual é essa fala, né? Assim, E o que ela quer saber, pode, né? E o que ela pode entender também naquele momento. Exatamente. Né? Dependendo da idade dela. Então, sim, eu acho que é super importante falar sobre e, inclusive, orientar as crianças, né? Sobre o corpo, sobre como funciona, quem pode tocar esse corpo, quem não pode. Então, dar orientações bem importantes nesse sentido. Que isso é íntimo, mas não precisa ter vergonha disso, né? Você não tem vergonha. É orientar sem do seu traumatizar, corpo. né? Sim. Eu vou fazer a última pergunta, então, que nosso tempo está apertadinho. E aí eu acho que seria legal cada uma falar, porque essa pergunta é: qual a maior queixa que vocês recebem nos consultórios ligada à saúde sexual? Então, como cada uma tem uma profissão diferente aqui, embora todas sexólogas, eu acho que dá pra gente, cada uma responder um pouco. O que vocês acham? Fazer uma rodadinha. De vocês. Vai, Ana. Quem começa? A minha principal queixa, acho que é ligado à questão da vergonha. A vergonha de poder falar o que sente, o que quer, sobre as fantasias. E isso eu tenho recebido com muita frequência. E parece que não é só uma idade específica. São várias idades que isso tem aparecido. A falta de intimidade sexual, né? Eu diria, de comunicação. No meu consultório, a maior queixa é a falta do desejo, o desejo hipoativo. E o que pode fazer para melhorar? E aí é um contexto muito grande, né? Porque envolve vários fatores, Várias essa falta causas. do desejo e do orgasmo também. Muitas são as queixas mais que chegam para mim. Pra mim Podemos também. conversar Para mim também, para um você pouquinho também, mais sobre acho. isso depois do intervalo. E aí eu falo de repente qual no consultório a minha queixa maior. Tá. Você está assistindo ao Sexaria. Volta já.
Atenção! A nossa página no Instagram mudou. Se você gosta de acompanhar as novidades da nossa programação nessa rede social, nos siga em nosso novo endereço, TV Aberta São Paulo _1. Lá você vai encontrar as nossas chamadas, fotos, vídeos e muito mais conteúdos. Então anota aí o nosso novo endereço, TV Aberta São Paulo _1. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Bom dia para quem é do dia! Boa tarde para quem é da tarde! E boa noite para quem é de boa noite! Para você, dona de casa! Oi! Pro maridão! Hã? Pro garotão! Pra garotona! Oi! E até pro bebê! Já! Confiram nossa programação nos canais 8 da Fibra Ótica na Vivo TV e 9 da Nesse Claro. E você que está aí no computador com preguiça de ligar a TV, temos a nossa programação em tempo real no site www.tvaberta.tv.br. E você que não sai do Facebook... Oi! Pensou que ia escapar, né? Pode acompanhar a programação ao vivo, além de poder participar acessando @TVAbertaSP. Nos siga também no Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Assim você pode ficar por dentro de todas as nossas novidades. TV Aberta São Paulo, todos uma família. Continue assistindo ao Sexaria. Voltamos. Hoje estamos conversando um pouquinho sobre saúde sexual. E antes do intervalo, cada uma falou um pouco a queixa principal do consultório. E no momento, eu vou falar agora a minha queixa principal, e no momento eu estou atendendo alguns pacientes no climatério, na menopausa, e a queixa é justamente dessa fase. Secura vaginal, o desejo que está mais baixo, o orgasmo muitas vezes que não é tão intenso quanto antes. E junto com isso a gente sabe que também vem aqueles sintomas do climatério, né? Calores, Irritabilidade, insônia, suores noturnos, ressecamento vaginal. E tem muita coisa hoje que a gente pode fazer. Tem um episódio só disso. Mas estou falando agora a queixa principal. Vamos continuar com as perguntas? E que talvez seja até importante, juntando com a tua área, né, com que a é a ginecologia. Então, claro, tem todo o repertório de medicações, reposição hormonal, enfim, tem vários recursos dentro da medicina, mas pensando que se também você utilizar todos esses recursos sem fazer essa ponte da saúde sexual e de pensar a sexualidade dessa mulher, de que momento que ela está, né? Por isso que eu acho que é tão importante a pessoa que tem a formação em sexualidade junto com a ginecologia, ou com a psicologia, com a fisioterapia, porque eu acho que a tua atenção, com certeza, é diferente do médico ou médica que vai atender essa paciente pensando o foco só sintomas, né? Porque não são só sintomas. E não é só hormonal também. Exato. Não é só uma questão hormonal. É isso, tem uma questão psicológica por trás, emocional, importante. Comunicação, relacionamento, se essa pessoa fase tem uma parceria, vida, não tem. Perdas e acaba tendo mais E se ela tem relação sexual, se tem compenetração ou não, porque isso tudo faz parte do processo da anamnese. Com certeza. E que com certeza faz muita diferença trabalhar com essas perguntas e entender um pouco o que essa mulher está buscando. Talvez ela não leve em consideração a saúde sexual naquele momento que ela te procura, porque até por conta de outras questões. Muitas vezes não é uma queixa inicial, mas eu sempre pergunto. Exato. E é impressionante, assim, a prevalência de disfunção. Isso a gente já sabe, mas elas trazem pouco.
essa queixa. 49%, para ser bem exata, a prevalência de queixas de disfunção sexual, de falta de desejo, de orgasmo e também de excitação, lubrificação, né? Saindo um pouco bem grande do assunto, o mesmo assunto, mas não é só saúde sexual. E você sabe quantos porcentos dos ginecologistas perguntam sobre isso? Assim, esse artigo tem alguns anos já, não saiu outro estudo, mas apenas 10% dos ginecologistas perguntam sobre a vida sexual. Sim. É muito pouco. Muito pouco. Porque tem muita demanda. E muitas têm vergonha de falar. Tem muita demanda. O certo seria cardiologista perguntar, ortopedista, todo mundo, né? Todo mundo. Mas o ginecologista é essencial. É porque a mulher vai mais ao ginecologista. O ginecologista acho que é a porta de entrada, o clínico. É o tá mais médico de associado, entrada. né? Acho que acaba associando, né? As mulheres acabam associando um pouco mais, né? E é o que mais sabe mesmo, um pouco mais em relação aos outros. Sim. Por isso a importância de divulgar esse dia, né? E abrir um pouquinho para todos. Falar sobre isso, falar sobre as queixas. Sim. Não é normal ter dor. Não é normal não ter orgasmo, se quiser ter, obviamente, né? Sim. A questão é o sofrimento. Você tem algum sofrimento em relação a isso? Fale. Sim, sempre. Uso de remédios como antidepressivo, anticoncepcionais, ansiolíticos pode atrapalhar o desejo ou prazer sexual? Sim, muitos. Mas a gente tem que pensar que é a própria doença também. Sim. A depressão, a ansiedade. Então, o tratamento é sempre junto ao psiquiatra, muitas vezes com... Não vou falar de ginecologista, mas alguém que entenda um pouco dessa parte sexual. Tem medicações que a gente pode usar junto com as outras, como um antídoto. E também... Não só uma questão de medicação, mas terapia sexual mesmo. De exercícios que podem ser feitos e melhorar um pouco. Ou o desejo, porque muitas vezes também o desejo espontâneo está reduzido. Mas o responsivo, aquele que responde aos estímulos, ele pode ser mantido. Sim. Mas aí precisa ter um bom estímulo, né, para responder. Não pode e ter repertório para saber quais estímulos também. Que te satisfazem, né? Eu acho interessante até isso, porque quando eu estava falando na primeira parte do programa sobre esse reconhecimento mesmo do próprio corpo, de como o meu corpo funciona hoje. Para as pessoas que têm parcerias, eu acho que é interessante fazer esse reconhecimento em conjunto em algum momento. Com certeza. Depois que eu já conheço de volta como está meu corpo, como meu corpo funciona, fazer com que tenha essa troca também é uma técnica específica da terapia sexual, mas eu acho que é interessante fazer um mapeamento do corpo do outro também, até para entender que a troca sexual também não é só genital. Exato. Porque fica muito ali nesse lugar genital, então se é uma parceria toda a nossa pele responde a penetração e tudo, mas não, a gente tem prazer e a gente tem uma resposta erótica em todo o nosso corpo, é o que você falou, né? Que não é só penetração, né? Pênis, vagina, que é o sexo, gente. Não, a gente precisa orientar que não é por essa via, né? Que você vai ter prazer só. Sim. E a pele é muito importante, o beijo é muito importante, o olhar, aliás, beijo na boca de língua. Beijo na boca de língua. Liberar os hormônios, né? Que estão há muito tempo juntos, que não se beijam de língua há muito tempo. Voltando para o relacionamento e a parte física, não é só isso. O relacionamento, reconhecimento como novas pessoas. Então, um relacionamento longo. O casal não é igual que era 10 anos atrás. Então, são novas pessoas. E são vários casamentos dentro de um só. Reconhecer essa outra pessoa, o que se tornou e o que a própria está se tornando. Né? E voltar a se reapaixonar, inclusive. Exato. Porque a paixão, ela pode vir, ela pode voltar sempre. Sim, porque às vezes a gente pega naquilo, né? Casamento, sexo e amor. Sexo pode acabar, amor também pode acabar, né? E aí acabou o casamento? Não, você tem que ter outros recursos, né? Mas vamos guardar isso aí para o próximo episódio. Para o próximo episódio. É um spoiler. Quais formas mais seguras de prevenir infecções sexualmente transmissíveis? Então, preservativo, inclusive temos aqui o preservativo. Sim. Preservativo feminino. Na verdade, vamos mudar um pouco. Preservativo externo. Externo e preservativo, que é o antigo, o preservativo masculino, e o interno, que é feminino, porque não é só feminino, mas... Nem todo mundo conhece o preservativo, principalmente o interno. Por que a gente fala hoje interno e externo? Porque o preservativo, ele pode ser usado por pessoas, né, por exemplo, que tem uma vulva mais alta.
por pessoas que têm uma vulva, mas que não necessariamente é uma mulher, né? Então, pode ser um homem trans. Então, uma pessoa não binária. Uma pessoa não binária, exato. Então, hoje a gente fala preservativo interno, que é esse aqui que eu tô mostrando para vocês, e o preservativo interno, que todo mundo chama de camisinha, que todo mundo... O externo, desculpa, que todo mundo conhece como camisinha, e eu acho que é mais fácil de conhecer, né? Como se coloca esse preservativo interno? Então, tem uma esponjinha, que aqui, só para dar direção, né, para colocar no fundo da vagina. Então, a pessoa vai colocar aqui, aí ela vai aqui, ela vai colocar a entrada por aqui, né, e aí vai lá pro fundo da vagina. Aí ela vai ficar lá no fundo, eu nem sei se está no lugar certo. Tá, aí que tá ao contrário, né. E, então vai ficar lá no fundo e essa região fica aqui para fora, porque também pode proteger, inclusive, proteger um pouco mais de HPV, né, Mi? Sim, inclusive... Uma outra coisa que a gente pode fazer de prevenção é a vacina do HPV. A vacina do HPV. Que hoje já faz parte da rede pública para as pessoas mais novas, mas quem tem condição financeira também pode pagar a vacina. E principalmente pessoas que estão conhecendo ainda outras pessoas, que têm relação com outras pessoas. Vale a pena. É interessante que esse preservativo, algumas pessoas falam assim, mas é muito grande, é desconfortável. Sabe que eu já ouvi relatos de pacientes que falam que, como ele fica aqui para fora, né, aqui no canal, às vezes, na penetração, acaba estimulando o clitóris, essa partezinha aqui que é mais dura. Sim. Então, que pode ser mais gostoso, mais prazeroso, mas vamos ser sinceros, é grande. Pode ser incômodo mesmo. Mas de repente você encontra o que é melhor para você, né? É um lugar que também pode te ajudar a prevenir, né? Sim. E o que eu acho mais importante, algumas pessoas até que hoje, que é muito comum, fazem uso de uma medicação para evitar a contaminação por HIV, que é a PrEP, que a gente já tem até injetável, que dura 2 meses, e algumas que fazem uso diário de medicação e acabam abolindo o uso do preservativo. E é importante que a gente fale que, assim, PrEP só evita HIV. Sim. O importante é que a gente se previna de outras doenças também, doenças simples, como clamídia, você que sabe os nomes das doenças. Então, vamos lá, o PrEP... Então, clamídia, gonorreia, sífilis, hepatite C, hepatite B, que não foi vacinado. Cresceu muito o número de pacientes infectados com sífilis depois da PrEP, né? Sim. Então, assim, o preservativo ainda é sabe aquele negocinho essencial? É o essencial. Vamos explicar um pouquinho em relação à PrEP, porque já não entenderam. Então, profilaxia após pré-infecção, pré-exposição. E tem o PEP, que é a profilaxia após exposição. Então, se você teve alguma exposição e tem um risco de estar contaminado, procure uma UBS, procure um posto de saúde, tem algumas especializadas. E o ideal é que sejam nas primeiras 24 horas, mas até 3 dias após pode realizar, sim. Então, assim, acho que falando em saúde sexual, a gente inclusive diz que não é só sobre doença, mas também é sobre doença. Então, acho que conseguir melhorar essa qualidade, evitar algumas dificuldades. A gente sabe muitas vezes, né, que na hora do sexo, cadê o preservativo? Já foi. A empolgação já era. Então, pensa nisso antes, leva, guarda na bolsa, no bolso, aonde quer que seja, né? Tudo bem, no bolso não é bom, mas na bolsa tem que ser um lugar mais fresco, arejado. Mas o importante é leve com você. Sim. Tenha do lado da cama, do lado no porta-mala, sei lá, no porta-mala. Sempre com preservativo. E lembrando que mesmo assim, a gente não consegue prevenir tudo. Exato. Com o HPV, acho que você acabou perguntando e eu respondi outra coisa. O HPV é uma doença que é uma infecção, na verdade, porque nem sempre é doença. É uma infecção que é por contato. Então, mão lá, mão aqui, já pode passar HPV. Então, às vezes, não teve nem a penetração com pênis, mas pode passar HPV. E se teve penetração com o dedo, pode levar HPV lá para cima. E é isso que a gente leva em consideração, inclusive, para fazer Papa Nicolau das mulheres que fazem sexo com mulheres. Então, já teve penetração alguma vez, né, com o dedo, que seja, tem que fazer Papa Nicolau. Sim. Então vamos lá para outras perguntas. Disfunção erétil e dor na relação sexual, tem tratamento? Sim. Claro, sim. Primeiro descobrir a causa. Dor na relação, é uma dor na entrada? É uma dor por falta de lubrificação? Ou é uma dor lá dentro?
que pode estar relacionado à endometriose, adenomiose. E até questões médico, emocionais também. Sim. Ou vaginismo, ou dor genitopélvica. Mas sempre afastando alguma causa orgânica antes. Sim. E aí, acho que assim, o tratamento é sempre com um terapeuta sexual, que é um médico psicofísio, que tem especialização em terapia sexual, que vai trabalhar com algumas técnicas para que aquela pessoa melhore o sintoma. Claro, voltando ao que a doutora Milcha falou, afastando as causas orgânicas. Não tem uma disfunção erétil, por exemplo, provocada por uma questão de um diabetes, né? Alguma coisa fisiológica que interfere naquela ereção, naquela resposta da ereção. Então, fazer o tratamento médico, clínico, e se ainda assim a pessoa fica com alguma questão psíquica, porque isso é muito comum. Eu não consigo ter ereção um dia, eu não consigo ter de novo, e aí a gente já estabelece uma crença, acho que os seres humanos têm muito essa condição da resposta. Então, mesma coisa da mulher que tem dor. Tive dor uma vez, tive dor a segunda, aí já começa a ter uma contração involuntária que pode interferir na resposta sexual. Antecipação. Então, exato. Até é muito comum hoje que os meninos que estão iniciando a atividade sexual se sentem inseguros, com medo de não ter ereção e acabam fazendo uso de medicações sem prescrição médica por conta dessa insegurança e da ansiedade, enfim, aquela história da ansiedade de desempenho, e que daí para tirar a medicação depois é uma coisa super difícil, porque eles se acostumam tanto a se sentir seguros, né? Exato. Então é sempre importante, até com pacientes, por exemplo, que têm câncer de mama e que querem reiniciar a vida sexual. Então eu sempre oriento, as primeiras trocas sexuais, não tentar relação, não tentar penetração, ir devagar, começar com o dedo, de uma forma com bastante lubrificação, que é justamente para não ter essa sensação de dor, né, que pode provocar o ressecamento vaginal por conta do processo de tratamento do câncer de mama. Então algumas mulheres que fazem hormonioterapia podem ter esse ressecamento vaginal. Então é assim, vai devagar. Né? Vai devagar, que é para não deixar a pessoa já com aquele sintoma físico e causar uma contração e um desconforto. Porque isso sim pode dar um trauma, vamos pensar assim, a pessoa não querer mais transar ou ficar com muito medo, enfim. Né? Vamos para a última pergunta? Vamos, a última. A menopausa, a primeira, desculpa, a menopausa a gente acabou falando a gente um pouco. Já falou, né? Quais exames devo fazer para cuidar da minha saúde sexual? Aí fica difícil responder. Não saúde sexual, como eu falei, a saúde sexual está ligada à saúde global. Então temos que fazer exames de rotina primeiro. Então como é que está a sua saúde global para as mulheres? Como é que está o Papa Nicolau? Está em dia? O ultrassom, se for necessário. Está em dia? Como é o ciclo menstrual? Se por acaso tiver alguma queixa, a gente pede exames de sangue para avaliar ferro, algumas vitaminas, o hemograma, porque a anemia, por exemplo, pode levar, inclusive, a uma falta de interesse sexual, mas por cansaço. E, por fim, questões hormonais também, na mulher da menopausa. O que mais de exames? Mas exames hormonais mesmo, a gente só pede em mulheres que estão passando pelo climatério, porque é cada vez mais comum, mulher nova, dosar exames hormonais masculinos, né, de testosterona, não que seja masculino, mas não tem uma indicação para realizar o exame em mulheres novas. E aí se assusta com o resultado, né? Isso, porque o exame foi feito para dosagem no homem e acaba saindo baixo. Então eu tenho visto meninas de 20 anos, 25 anos usando a testosterona. Já, né? Não tem uma indicação formal. Então, antes da parte hormonal, eu acho que vem a parte da informação, o autoconhecimento, se essa menina se toca, se ela sabe que é o clitóris, que é o centro do prazer, e não a vagina. Corpo, né? Sim. Geralmente é o mais comum, meninas novas. E eu acabei não falando dos exames, pesquisas de ISTs. E as vacinas também são importantes. E no mais é muito subjetivo, né? Então é o que tem de objetividade, mas no mais é muito subjetivo, né? Estamos encaminhando para o final. Vamos fazer mais uma pergunta ou a gente... Vamos falar sobre hábito de vida para terminar? Vamos. Porque são coisas que melhoram a saúde global, a saúde sexual. Sim. Vamos lá. Alimentação, atividade física.
Meditação ou algum exercício de respiração também. Acho que exercício de respiração, muito bom, bem lembrado. Sim. Se puder ter um lazer, né, um hobby. Sim. Terapia, como é que tá a sua terapia? Tá em dia? Ter amigos. Sim. Sim. Rede de apoio. Sim. Está conversando sobre isso. É importante falar sobre o prazer também. Sim. Tá cuidando do seu prazer do dia a dia. Também não só o prazer sexual, o prazer físico, mas o prazer emocional também. Eu acho interessante essa coisa da autoconsciência corporal, né? Quando a gente fala de práticas meditativas e de cuidados com a saúde em geral, porque, no fundo, o estar presente, que é um pouco do processo do mindfulness, que as pessoas olham para a meditação como sendo, nossa, a meditação é uma coisa muito... Ai, vai ser difícil, eu não vou ter tempo de parar. Pensar. Eu não vou conseguir... Exato. Muita cobrança. E, no fundo, eu acho que a prática da meditação, vamos pensar super entre aspas, é muito da gente conseguir sentir a nossa presença. Então, por exemplo, é uma coisa super simples, né? A gente está aqui sentado, vamos pensar na água. Então, a gente está aqui sentado, conversando. Se você pegar esse copo de água, mesmo que você continue atento a essa conversa, você tomar um gole de água e sentir essa água entrando no teu corpo, ter a sensação do alívio que dá da sua sede ou da secura na boca, né? Nesses dias que estão mais secos e mais quentes. Isso é uma prática meditativa e isso também leva a gente numa consciência, numa autoconsciência corporal que vai me dizer também, eu tô com vontade de fazer xixi, eu tô com, sei lá, eu tô com uma fominha, sabe? Porque eu falo, às vezes a gente vai fazendo as coisas tão no automático que a gente não se dá conta, que a gente de repente tá com incômodo e fala, nossa, eu tô com vontade de fazer xixi, sabe? E a gente não percebe. Então, a autoconsciência corporal que leva a gente a ter mais prazer físico e não tanto desconforto físico, é isso, né? E aí a gente tem a consciência de que, por que eu preciso ir para academia? Porque é importante para minha saúde física, porque é importante para eu ter mais mobilidade, para eu Física conseguir e mental ter... também, né? Exato. O esporte tinha que ser obrigatório, assim como o hábito de higiene. Sim. Tô cansada, não vou escovar dente, não. Tem que... qualquer Tá cansada, vai assim mesmo. atividade, Uma né? vai assim mesmo, sim. né? Eu falo isso muito para os meus pacientes. É importante fazer? Mas faça uma coisa que você goste. Nem que seja dançar na frente do espelho por meia hora. Isso. É uma atividade física. E se perceber, né? Ter aquela atenção plena naquele momento que você está ali para você. Né? O que fica... Realmente ser você, se doar, né? Gente, acabou. O que vocês acham que ficou de conclusão? Que acabou. Que pra gente ter essa saúde sexual envolve tudo, né? Tudo isso que a gente disse, né? Então é saúde global, Saúde global, atividade física, meditação, autoconsciência corporal, autoconhecimento, comunicação e fazer o que você gosta. Vá e faça o que você gosta. E vamos começar agora, né? Ouviram né? o podcast, ouviram o episódio, pesquisem mais, leiam mais sobre isso. Fala com conversem seu médico. mais. Isso, reclamem mais, se é uma questão. E a saúde sexual com certeza vai melhorar. Por quê? Ter prazer é essencial. Beijo.